Olá, este é o Voz da Advocacia, um canal para que o advogado e o cidadão comum também participe, discutindo doutrina jurídica, jurisprudências, decisões judiciais, mas também a prática da advocacia para os advogados e para que todos compreendam o mundo da advocacia. Hoje nós temos um convidado especial, que é o professor Silvio Augusto, professor de mais de 40 anos de carreira e é mestre e doutor em ciências da educação. É professor dos professores. E já tivemos a oportunidade de participar de cursos juntos, inclusive de oratória, que é um dos temas que nós vamos tratar hoje. Oratória e a importância da oratória na vida do cidadão comum, mas e, sobretudo, ao advogado que precisa cada dia mais estar se aperfeiçoando. Olá, Silvio, tudo bem? Prazer grande, Dr. Luiz, estar juntos aqui na certeza de que cada informação aqui compartilhada é num canal que se abre para facilitar cada vez mais as relações de oralidade, as relações de convivência com a voz, com o conteúdo jurídico, com o conteúdo da língua portuguesa, uma oportunidade tão boa. E é um prazer poder estar aqui. Muito bem, professor Silvio, é um prazer tê-lo aqui. Aliás, é imensurável o prazer de tê-lo aqui em função da grande expertise, experiência, dizendo assim, e ensinamentos que eu já o acompanho há muito tempo, já pude aprender muito com suas aulas e agora nós precisamos conversar um pouco, Silvio. Nós vivemos no mundo da tecnologia, no mundo da inteligência artificial e que às vezes a interação humana não é a mais importante nesse momento, ela nem é mais a prioridade. As pessoas acabam se comunicando pela via virtual, e eu digo isso como advogado, fazendo audiências pela teleconferência, ou seja, a comunicação passou a ser essencial. Até para falar aqui com você tem que ter algumas técnicas. E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse novo momento da vida da sociedade nesta nova etapa do mundo e o que isso significa para as relações das pessoas, na comunicação das pessoas. Muito boa a pergunta e muito pertinente o contexto dentro do qual nós estamos inseridos. Estamos falando em comunicação. Quando se fala em comunicação, pensa-se em uma ação comum. Comum a quem fala, comum a quem emite a mensagem e comum para aquele que recebe. O receptor precisa ter essa comunhão, né, que gera a comunicação. Certo. No momento em que cada pessoa que se propõe a falar, ela sabe do que está falando e ela consegue estabelecer um canal com aquele que está ouvindo, aí se concretiza a chamada comunicação. Para que isso aconteça, é interessante que haja da parte de quem fala e da parte de quem ouve uma sintonia que vai permitir esta compreensão que, com certeza, é o viés principal de quem quer trazer para alguém alguma informação. Muito bem. Nós trabalhamos numa área que é a advocacia, e não só o advogado, mas juízes, promotores e também empreendedores, que são vendedores, mas eu estou falando nesse momento sobre a postura e a posição de um advogado. O desafio de um advogado é o convencimento do outro. E é aí que entra a comunicação, eu quero dizer, na minha opinião, a essência da advocacia é o convencimento. E o que precisa para um advogado estar mais preparado para convencer o juiz ou outra parte dos seus direitos ou das suas pretensões jurídicas? Pode dar uma dica? Maravilha. Considerando-se que a ação de persuadir, a ação de convencer, está diretamente relacionada à argumentação, é fundamental que aquilo que se utilize como argumento tenha um embasamento, tenha uma fundamentação que permita que quem ouça ou quem leia perceba, entenda, aceite. A palavra argumentação é uma palavra interessante. Vamos pegar um pouco dessa etimologia, né? Vamos. A palavra argumentação, ela tem na sua essência o radical argo, que é um termo de origem latina que significa brilho.
Daí percebermos que aquele que argumenta bem brilha. Daí se dizer que um orador brilhante é aquele que argumenta bem. Ora, o advogado é peça fundamental no processo de argumentação. É a partir daquilo que ele diz, daquilo que ele escreve, daquilo que ele manifesta, que vai gerar uma aceitação de uma sentença ou uma mudança de procedimento jurídico a partir do que ele fala. Então, a fundamentação, a utilização da linguagem como instrumento de mudança é fundamental para quem argumenta. Em outras palavras, respondendo à tua pergunta, é importante que o advogado saiba, conheça as palavras utilizadas no processo de argumentação. Muito bem, portanto, já deu para entender até mesmo nas entrelinhas, para ser bastante nas entrelinhas, de que além de ter toda essa necessária compreensão, você acaba de dizer o que eu tenho dito sempre. Precisa-se ter conhecimento do que está falando, não é? Argumenta, se fundamenta, porque tem que conhecer. O advogado que não está 100% preparado sobre aquilo que vai defender, ele vai ter dificuldade para fazer o que o professor está dizendo. Portanto, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Para a gente já ficar numa brincadeira popular. Né? Doutor Silvio, professor Silvio, doutor Silvio, sim, doutor em ciências sociais, um professor que orgulha o Rio Grande do Norte, aliás, professor de muitos professores, né? E, professor, eu sei que dentro disso existe alguns aspectos de que a oratória, ela presume-se não só a fala, a comunicação, como você disse no primeiro momento, que se exige outros aspectos que contribuem para o convencimento. Qual é a sua linha de orientação ou sugestão, ou a mesmo ensinamento para nós advogados e para aqueles que estão acompanhando sobre a importância da presença da pessoa, a comunicação da pessoa, além da fala? Bem, esse aspecto além da fala é interessante porque nós formamos ao longo da nossa existência uma imagem. Nós não somos apenas o que falamos, nós não somos apenas o que pensamos, nós somos o que apresentamos. Então nós criamos uma imagem, nós somos uma referência imagética para as pessoas. E é interessante porque essa imagem ela não é necessariamente ou somente física. Sim. É uma imagem construída por aquilo que se fez ao longo da vida, aquilo que se construiu. É o chamado e futuro legado que se deixa para uma sociedade tão carente de referências. Então o advogado ele não é apenas aquele que recebe uma peça, ou aquele que analisa uma peça, ou aquele que defende um cliente. Não, ele traz, né, em torno de si uma história. E é fundamental que essa história, que essa aplicação da sua vivência, que isso seja acoplado, isso tudo seja acoplado àquilo que o advogado diga, àquilo que ele esteja transmitindo. Ou seja, a imagem dele não é apenas aquela imagem física, é uma imagem de sua história, a imagem daquilo que ao longo da vida dele ele construiu, para que a verdade dele seja, assim, um instrumento de convencimento. Então, normalmente, quando se fala o nome de alguém que advogue, pensa-se o que foi ou o que é que ele traz, além das palavras que ele vai proferir. Então, essa imagem ela tem que ser mais completa, não apenas a imagem física. Sim, muito bem. Assim, é importante que a gente tenha isso, porque o que nós estamos falando e o que eu acabo de compreender é de que você passa a ter uma referência. E essa referência fala sobre você, não é, professor? Verdade. Então, acho que é muito importante a história ser a sua referência. Quando você tem isso, você tem o reconhecimento. E quando o advogado tem o reconhecimento, ele tem a sua valorização profissional. Então, essa comunicação que o professor traz para nós é uma comunicação da história da vida da pessoa. Mas, logicamente, que se você gesticula mal, se você se expressa mal, se apresenta mal, isso também diz sobre você. Portanto, todos esses cuidados, é o que o professor sempre nos diz,
e acaba de confirmar conosco a importância disso. Para nós que somos advogados, especialmente, que estamos sempre expostos a que as pessoas observem como você caminha, como você fala e como você se apresenta. Isso também é comunicação, que faz parte disso. Mas eu quero agora, professor, falar um pouco mais sobre a oratória, propriamente dito. Que o advogado, essencialmente, vive da oratória. Seja para convencer um cliente, seja para convencer o juiz. O que se recomenda para um advogado estar um pouco mais alinhado com o que a oratória poderia exigir para ele ter uma performance mais vista, mais reconhecida? Qual é a sua dica? Interessante. Ainda há pouco falávamos sobre imagem e ao longo da sua fala agora eu achei interessante associar o que foi dito a uma palavra de origem também latina, que é a palavra elegância, que vem de eligere. E quando se fala em elegância, é comum que se fale normalmente numa estética visual. Mas nós podemos aplicar essa expressão a outras áreas, porque quando você elege a roupa que você utiliza, que você vai utilizar, significa que você escolheu a roupa. E é interessante que essa roupa escolhida haja e permita que ela tenha uma combinação. Então, quando se diz que uma pessoa, um advogado, enfim, um profissional tem uma fala elegante, significa que esse profissional escolheu bem as palavras, fez uma seleção de palavras que permite, né, uma seleção que permite que aquilo que ele ou ela, a pessoa tenha escolhido, tenha o efeito desejado. Então, respondendo à tua pergunta, o que é necessário? É necessário que esse profissional que fala, esse profissional que vai fazer uso da oratória, que ele seja aquela pessoa que tenha a escolha certa das palavras. Há uma expressão musical, né, que diz assim: eu busquei a palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta, né? O Gonzaguinha, né? Saudoso Gonzaguinha. Então, buscar a palavra mais certa é uma demonstração de elegância textual. Então, no momento em que uma pessoa se predispõe a defender alguém, a representar alguém, ou a representar até a si mesmo ou a si mesma, é interessante que ela seja elegante, ou seja, que ela escolha fundamentalmente as palavras adequadas para que se atinja o propósito desejado. Olha, cada fala do professor Silvio é um aprendizado, não só da postura, da vestimenta, mas, sobretudo, da colocação das palavras certas para a gente entender exatamente o que você está falando, professor. Eu fico muito feliz em compartilhar esse momento e que espero que todos os nossos colegas que estão aqui na audiência possam também acompanhar o professor Silvio no Instagram dele, que tem o já disposto aqui na tela, para que você possa também acompanhá-lo e, enfim, aprender um pouco mais, porque as coisas têm que ser claras, não, tem que ser claríssimas, não é isso, professor? O que você tem a dizer isso? Ótimo, sim. Esse é um bordão que nós utilizamos em nossas aulas, né? Que não é necessário que apenas fique claro o que se diga, mas que fique claríssimo. Porque há muita informação que é colocada nas redes sociais, informação que é colocada nos meios mais diversos, que não tem a consistência semântica daquilo que as pessoas estão dizendo. Sim. Então, o que nós fazemos, por exemplo, num momento como este, ou num momento em que expomos as informações nas redes sociais, é deixar que as informações elas ganhem, de fato, o valor que elas devem ter. E conversávamos ainda há pouco em off, né, doutor Luiz, sobre palavras como importância. A palavra importância, ela tem uma essência tão significativa que, se as pessoas bem soubessem, não desgastariam uma palavra como esta.
uma palavra tão importante. Ou seja, importante é aquilo que você traz para você, que traz para dentro de você. Então, no momento em que você diz que um assunto é importante, que uma pessoa é importante, que uma situação é importante, é porque ela deve fazer parte da sua vida. Olha o gesto que faço, da sua vida. Então, aquilo que importa é aquilo que você deve guardar com você. Porque se não for para guardar, que seja exportante e não importante. Muito bem. Eu me lembro também que aqui a gente conversava ainda há pouco de algumas palavras que nós advogados usamos frequentemente sem o cuidado da contextualização plena, da compreensão. Sobretudo da palavra considerando, que a gente usa muito em termos, até mesmo os legisladores usam muito para as leis que querem fazer, e nós para justificar algum argumento mais numa petição, de considerando isso e tal. E eu queria que você também fizesse essa mesma linha de pensamento da palavra considerando. Perfeito. O verbo considerar é um verbo maravilhoso. Acho que dos verbos que a língua portuguesa nos permite ter, o verbo considerar é fantástico. Por quê? Porque o verbo considerar ele é formado de dois elementos básicos, né? O com, que é o prefixo, que sugere conduzir. Certo. E siderar, o nome até se assemelha, siderar vem de sideral. E o que é o sideral? O sideral é o espaço das estrelas. Então, no momento em que você diz, ou que alguém diz, que está considerando outra pessoa, é como que dissesse, eu estou elevando você ao nível das estrelas. Ou seja, estou colocando você num espaço privilegiado. Então, ao dizer que determinada coisa é um considerando, ou que determinada pessoa deve ser considerada, o viés mais preciso é, eu estou elevando você, estou elevando este assunto ao nível das estrelas. Então, considerar não é uma palavra para ser desgastada. Não é para ser desgastada. E muitas vezes, quero dizer aqui aos nossos nobres colegas advogados e advogadas, como é importante a gente poder resgatar essas compreensões mais clássicas, mais profundas das palavras. E o professor está aqui à nossa disposição. Se você quiser fazer perguntas, questionamentos, você pode colocar que logo após ele poderá responder ou pelas redes sociais dele ou aqui mesmo nas nossas redes sociais. Porque são tantos pormenores que nós precisamos cada dia mais nos dedicarmos a estudar, porque sempre tem coisas boas para fazer. Mas, professor, nós fizemos, agora vamos resgatar um pouco da história e da memória. Nós realizamos um curso aqui, acho que foi em 2018, 2017, que foi uma parceria da Escola da Advocacia junto com a Unesc, Universidade de Santa Catarina, que foi um curso de oratória e formação parlamentar. Eu me lembro que nesse curso, uma das preocupações que o senhor trouxe para os alunos, que aliás eram vereadores, assessores legislativos, advogados, pessoas com alta qualificação, que foi exatamente nesse tom de uso das palavras, do uso do gesto, que foi a questão da formação parlamentar, até mesmo de como fazer uma boa redação de um projeto de lei. Me lembro disso, que eu aprendi muito, né? E existe possibilidade de se fazer novos cursos? Como é que está a sua ideia, professor? Eu já estou aqui lhe provocando, porque é nossa vontade fazer um curso não só para advogados, mas para empreendedores e outros que queiram agora mais ainda se prepararem para o futuro, para os concursos e tal, de oratória. Existe uma esperança aí, professor, de ter um novo curso? Total. Esperança e perspectiva, né, de realização. A carência, a lacuna aberta diante desta necessidade é tão grande que certamente haverá um público, a gente chama de demanda reprimida, né? Aquela pessoa que queria tanto ter oportunidade de aprender um pouco mais a língua portuguesa, podendo aplicá-la para as suas atividades, para os seus projetos, né? Para ampliar esse leque de possibilidades de crescimento, de comunicar melhor, de atingir melhor o seu cliente, de poder se expressar de maneira mais adequada. Então, assim, e é muito bom sabermos que estamos aí relembrando, né, uma história importante, né? Muito. Uma chancela de uma universidade para um projeto tão importante e que certamente outras entidades irão também
se agregar ao nosso projeto. Eu fiz questão de fazer essa provocação, agora vamos ser bem claros, claríssimos. Porque existe uma vontade nossa de provocar isso com a sociedade, com os advogados, e não só com os advogados. Porque nós vivemos num momento, professor, na minha leitura muito singela, de que a tecnologia, a inteligência artificial estão ocupando um espaço que não se ocupava há um tempo atrás. E muitas pessoas fazendo live, fazendo podcasts, escrevendo nas redes sociais, com muitas deficiências. Não é? Muitas deficiências. Então me acendeu uma luz, olha, nós precisamos ajudar essas pessoas. O propósito, ajudar a se comunicar melhor com o vídeo, com a expressão facial, verbal, mas também com a boa escrita. Quando você tem uma boa redação, as coisas ficam muito melhor, não é não, professor? Então é nesse tempo que eu vejo que um curso de oratória nessa nova fase do mundo, porque nós fizemos numa fase que ainda não estávamos nesse momento tão importante da tecnologia, de que fosse importante. Eu acho que esse caminho é um caminho que se pode ter para aquelas pessoas que querem ter um podcast, que querem fazer outras coisas na área de empreendimento e tal. É uma oportunidade importante, não é, professor? Sim, sim. E bem aplicado o termo importante aí, né? Ou seja, trazer para a vida de cada um. Para a vida de cada um. Muito se diz, né, e não é de hoje, que a palavra tem poder. Né? A palavra tem poder porque ela é fruto de uma lavra, ela é fruto de um trabalho, daí o nome lavrador. Né? Então a palavra é um instrumento de trabalho. Então, aquelas pessoas que veem a palavra, o uso da linguagem como recurso para atingir e alcançar positivamente os outros, devem, com certeza, pensar num curso de oratória, o qual estamos aqui para oferecer. Muito bem, estamos aqui finalizando já o nosso encontro com o professor Silvio Augusto, uma referência na língua portuguesa como professor e também de oratória, de gramática, é uma referência para todos nós. E também tem as redes sociais, que pode até chamar, se quiser, nas suas considerações finais, para que todos possam lhe conhecer mais pelas suas redes sociais e pode divulgar à vontade, professor. Ok, como já disse, é um prazer estar aqui neste encontro importantíssimo, né? Muito aí já bem. Superlativando a expressão, e dizer que estamos à disposição para atender a quem precisar, né? As nossas redes sociais, principalmente o Instagram, tá? @professor Silvio Augusto. É uma oportunidade que vocês vão ter, cada um vai ter, de ver dicas interessantes, sugestões para que você fale melhor, escreva melhor e faça da língua portuguesa um instrumento social. Muito bem, você acompanhou nesse nosso programa de hoje uma referência. Eu fico muito grato, professor Silvio, obrigado pela sua presença, pela sua participação, e nós aqui finalizamos mais um dia o Voz da Advocacia, que é um programa para discutir o que importa para você, advogado, cidadão, seja para fazer melhores petições, para falar melhor, mas sobretudo para você aumentar o seu conhecimento. É isso que nós estamos fazendo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.